Olá, tudo bem? Eu estou pronto para gravar a lição número 2, Causa da Desunião. Hoje é o dia 12 de setembro, né? É uma quarta-feira, nesse momento já é de tarde, são 17 horas. E esta é a lição número 2 do quarto trimestre de 2018. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco nesse estudo, pois é de extrema importância que nós possamos aprender e evitar praticar aquilo que desune a nossa igreja. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Pois bem, o que eu poderia dizer na introdução desse estudo? Satanás tem o seu reino, digamos assim, o seu império. Desde o início foi tremendamente desunido. E esse é um dos motivos porque Satanás perde sempre para Deus, né? Não é o único. Não podemos comparar o poder de Satanás com o poder de Deus. Não tem como. Porém, há um detalhe importante. Deus só age por meio da verdade. Deus não usa recursos ilícitos no conflito com Satanás. E Satanás usa qualquer coisa. Inclusive, se for o caso, ele vai usar a verdade. Não é? Pois bem, o verso aqui diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Né? Conhecimento de Deus é vida. Isso está escrito em 1 João 2, versículo 3 até 6. Né? É vida eterna. E vamos estudar esse aspecto na lição número 3 também. Próximo. Bom, o que desune, de um modo geral, sob que título podemos colocar as causas da desunião? Sob o título da desobediência. Né? A desobediência à lei de Deus, a desobediência à vontade de Deus, ela gera apostasia e desunião. Pode vir apostasia e depois da desunião. Pode vir apostasia junto com desunião. E pode vir desunião antes, até. Mas de um jeito ou de outro, a desunião aparece. E a obediência, né? Essa causa o quê? A obediência causa um relacionamento melhor com Deus. Resulta num relacionamento melhor com Deus, uma harmonia com Deus e, portanto, harmonia entre si, os seres humanos entre si. Por que assim? Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos obedecê-lo, porque isso é bom, faz bem para a gente, faz bem para a saúde, faz bem para a alegria, faz bem para o relacionamento, faz bem para toda a vida. E a síntese do conhecimento de Deus podemos colocar sob um título de uma única palavra: amor. Então, quanto mais conhecermos a Deus, mais entenderemos sobre o amor. E quanto mais amarmos, quanto mais entendermos, mais amaremos, e quanto mais amarmos, melhor nos relacionaremos entre nós. Portanto, se existem problemas na igreja, porque não existe suficiente conhecimento de Deus, né, a respeito dele. Bom, Deus, como é que ele sempre foi ao longo de todos os tempos? Você está na lição de domingo. Deus foi alguém que está sempre convidando, né? Se o país se afasta, se a família se afasta, se o indivíduo se afasta de Deus, ele sempre convida para retornar. Até quando que Deus aguenta convidar? Enquanto não ocorrerem um de dois fatos. Se a pessoa morre, Deus para de convidar porque ela não decide mais nada. Ou se a pessoa comete, enfim, infelizmente, o pecado contra o Espírito Santo. Aí também não adianta mais convidar porque a pessoa não aceita, não quer. A pessoa rejeitou definitivamente. Porém, enquanto existir algum resquício
de possibilidade da pessoa retornar, Ele está aberto ao retorno. Perdoa tudo. Vamos dizer assim, em palavras mais chulas, Deus não está nem aí. Perdoa qualquer coisa se a pessoa quer ser perdoada. Se a pessoa tem esse sentimento, esse desejo, né? Então Deus sempre perdoa. Israel, se fosse obediente, teria sido um outro país. Não teriam se dividido lá no tempo pós-Salomão, quando Roboão, isso está no nosso estudo aqui mais adiante, né? Ou não? Não. Mas é no estudo da outra semana, né? No tempo de Roboão. Israel não teria sido tão combatido no tempo dos juízes. Israel teve um bom juiz mesmo, né? Os juízes também têm que assumir sua responsabilidade. Eles não educaram o povo de modo correto. Porque o que garantiria que esse povo se mantivesse unido se esse povo continuasse fiel a Deus? Mas por que não foram fiel a Deus? Porque lhes faltou o conhecimento de Deus. Não lhes ensinaram. Os juízes deviam ter ensinado. Os levitas deviam participar desse ensinamento. Não tinha uma tribo e meia responsável por isso. Não fizeram. Então, durante o tempo dos juízes, como aparece aqui na parte de segunda-feira, cada um fazia segundo a sua própria cabeça, segundo o seu próprio juízo. Então, cada um era uma sentença, uma conclusão, né? E aqui, Israel sempre se afastando. Se nós formos ler o livro das Crônicas, nós vamos ver ali que Deus aparecia. Eles ouviram a voz de Deus, mas não viram Deus. E os deuses dos pagãos ali em redor estavam lá, né? Estátuas, enfim, imagens. E o que o povo queria? Ver Deus, ver a imagem. Crônicas 4, acho, 5, por aí, revela o seguinte, que Deus não lhes mostrou sua imagem, a sua figura, o seu rosto, etc. Porque quem vê Deus, se é pecador, não fica vivo. Mas digamos que Deus fizesse alguma coisa lá, até poderia fazer, o que é impossível para ele? Que eles vissem o seu rosto. Pronto. Teriam a maquete, ou então o modelo de como fabricar o rosto de Deus em forma de pedra, e iam adorar isso. Então eles ouviram Deus, ouviram as instruções. No tempo da jornada deles, durante o deserto, que foram 40 anos, e mais um tempo em que Josué foi o juiz, eles aprendiam muita coisa, recapitulavam muita coisa, etc. e tal, e mesmo assim era difícil. Então imagina quando pararam de ensinar, quando pararam de estudar, né? Bom, aqui reto aos seus próprios olhos, olha só. Eu escrevi ali no comentário escrito a respeito do caso do levita e da concubina. Cada um, está escrito 2 vezes no livro do Juízo, um no último versículo e outro no penúltimo, antepenúltimo capítulo, qualquer coisa assim, você vai achar. Esse levita se juntou com uma mulher se enjoou dele, ele, certo, não foi um bom marido, provavelmente foi isso. E ela foi embora, ele resolveu buscá-la de volta. Quando foram pernoitar numa cidade dos benjamitas, os benjamitas a essa altura já estavam tão afastados de Deus que queriam abusar da mulher dele. E ele deixou. Abusaram dela a noite toda, um atrás do outro. E largaram ela lá na porta da casa onde ele estava, e ele dormindo. Mas gente, ele não foi buscar ela, deixasse lá com o pai. No dia de manhã ele foi lá, levanta mulher, nós vamos embora, o que está deitado aí? Ela estava morta. E no seu juízo, na sua capacidade de levita, etc., ele cortou ela, esquartejou ela e mandou um pedaço para cada tribo. Diz, que fizeram com a minha mulher? Abusaram dela.
as outras 11 tribos resolveram fazer guerra contra os benjamitas. E o resultado, quase liquidam com uma tribo por causa de uma meia dúzia de abusadores. Isso era reto aos olhos deles, né? Milhares e milhares de soldados não, de lutadores, guerreiros lá deles lá, resolveram atacar a tribo porque um levita foi relaxado em cuidar da sua esposa. A culpa porque ela foi abusada é dele. Ele que não cuidou da sua esposa. Por que ele não orou a Deus? Fechou a porta, levou ela para dentro, continuar se incomodando. Ore a Deus, nada disso. Ele entregou lá, foi. E daí resultou numa guerra. E resultou numa guerra, numa divisão, numa desunião, etc. Por causa de um mau marido, relaxado, que não sabia cuidar da esposa e não sabia pedir o poder de Deus para que os protegesse. Ele era levita. É isso que acontecia lá. Cada um fazia do seu jeito, cada um tinha o seu juízo. Menos o de Deus. Dá no que deu. Numa guerra gigantesca. E sobraram poucos benjamitas, tiveram que arrumar mulheres para eles, continuaram fazendo tudo errado. Né? Tudo errado. Ninguém ali foi pedir a opinião de Deus, a orientação de Deus. Aí eles perguntaram até uma certa altura, bom, vocês estão fazendo guerra, então façam guerra. Vocês merecem guerra. Se eu fosse Deus, eu faria a mesma coisa. Então, vocês estão aí, então guerreiem de uma vez. Se matem de uma vez. Danem-se. Vocês não me seguem igual, né? Pois bem, mas o que mexe aqui, que nós estudamos até agora, aí tem pouca utilidade. O importante é o seguinte, que testemunho esse povo estava dando às nações vizinhas sobre o seu Deus. O Deus que pode tirar do Egito, o Deus que manda pragas, o Deus que protege 40 anos no deserto. Que Deus é esse? Um Deus fraco. Ou como você veria esse Deus naquela época diante das outras nações, dos deuses das outras nações que invadiam lá? Um país desunido, um país em guerra entre si, brigando por causa de um levita e sua esposa, ou concubina, né, era esposa. Brigando, o que as outras nações estariam pensando a respeito desse Deus? Mas que Deus mais fracassado, que Deus mais atrapalhado, que não sabe guiar eles agora, tirou eles do Egito, agora botou aqui, não sabe guiar eles. Esse Deus nós não queremos, nós temos Baal, nós temos Astarota, nós temos esse, aquele, etc, tal, temos um monte de imagem, que não fazem tanta atrapalhada como esse Deus dos israelitas. Essa imagem que ficou era para eles ser exemplo, povo de sacerdotes, todos seriam sacerdotes. Deus guiaria um por um, cada pai de família, cada mãe, cada filho, um por um seria guiado por Deus. Eles seriam abençoados, eles teriam fartura, eles teriam produtividade, eles não ficariam doentes, eles envelheceriam com saúde, eles iriam morrer com saúde, de velhos. Eles não iam ficar paralíticos, não iam, enfim, Deus os protegeria. Isso só funcionou de vez em quando, ficou só na promessa, não porque Deus não era capaz, mas sim porque eles não mereciam. Desde quando Deus tem que abençoar alguém que adora pedra, ou que adora o sol, a lua, coisas desse tipo, ou que adora uma imaginação? Não é? Bom, a coisa foi indo. Chegamos aqui na terça-feira, nação dividida. Essa história aqui é incrível, coisa triste. Salomão, que de início era extremamente inteligente e sábio, tomava decisões, resolvia problemas difíceis, achava aquela que hoje a gente se chama
decisão salomônica, se tornou extremamente estúpido de um certo momento em diante. Tinha que casar com 700 mulheres. Tinha que ter mais 300 concubinas, porque caso não tivesse alguma mulher ali disponível, ele tinha mais 300 para escolher. Isso não é sabedoria, isso também não é inteligência, Salomão, né? Aí ele piorou, resolveu piorar a situação. Decidiu construir um templo a uma deusa de algumas de suas esposas, Astarote, que era a deusa feminina, a mulher de Baal, né? Que era o sol. Baal representava o sol. E Astarote seria sua mulher. Ele construiu um templo para sua esposa. Ele adorou Astarote. Aquele homem que inaugurou o templo de Deus depois fez isso. Não, a essa altura ele não era mais sábio, inteligente, não. Era um estúpido. Um perfeito idiota. E por causa disso, Deus decidiu, vou dividir o reino. Mas eu tenho que deixar algum espaço para o trono de Davi, que eu já prometi que sempre vai ter alguém descendente de Davi para ocupar esse trono. Então a maior parte do reino ficou para Jeroboão, que nunca foi um bom rei. Aliás, o reino do norte nunca teve um rei que prestasse. Todos eles eram idólatras, ou eram ou se tornaram. E aí, o tal do Roboão, quando seu pai morreu, ele foi assumir o reino. Daí vieram as tribos do norte, 10 tribos, chamaram ele, foi lá, etc. Olha, nós te seguiremos, mas você tem que aliviar a carga. O Salomão pediu imposto demais. Nós estamos aqui servendo para pagar os impostos. E ele é durão demais com os servos. Né? O rei sempre tinha muitos servos. E explorava os servos, praticamente quase escravos. Mas, gente, o que está acontecendo entre o povo de Deus? Que um do povo de Deus explora os outros do povo de Deus. Isso não é sabedoria, o seu sábio Salomão. Né? E o Roboão se aconselhou com os conselheiros mais idosos e com os conselheiros da sua idade. Os mais idosos disseram, olha, cede porque você vai perder. Assim você consegue o apoio deles. Os mais novos, não, mais pesado ainda, mais carga ainda. O que aconteceu? Perdeu 10 tribos. Né? Ficou só com 2. Bom, e o reino do norte se desapareceu com o tempo. E o reino do sul ficou fraco. E teve bons reis, teve maus reis. Pronto. Decisão burra de Roboão, né? Dividiu o reino. E só isso, dividiu o reino. Gente, que desgraça, que consequência mais gigantesca por causa de alguém que não teve sabedoria como Roboão. Faltou sabedoria. Bom, Corinto é outra cidade que teve graves problemas. Corinto, eles ali tinham a deusa Astarote, tinham os... Bom, o que eles faziam? Os membros estavam numa confusão dentro da igreja. Né? Alguns receberam o dom de falar em língua, depois degeneraram com esse dom aí, resolveram falar línguas diferentes dentro do culto. Cada um falava a sua língua, que sabia falar para instruir os outros. Dentro do cerimonial, da sinagoga, daí veio o feminismo também, tinha mulheres lá que achavam que tinha que ser igual ao homem, ter os mesmos direitos, etc. E tal. Na Santa Ceia, alguns vinham embriagados, né? Em vez de tomar suco de uva, tomavam vinho, e bastante, né? Tinha brigas na justiça comum.
Um homem resolveu casar com a sua madrasta, né? E assim foi. Tem vários problemas no texto, eu coloquei quase todos, né? E tinha também aquela coisa assim, eu sou de Paulo, eu sigo Paulo, aprendi de Paulo. Outros, não, eu sou de Timóteo, eu sou desse. E tinha um grupo tímido, eu sou de Jesus Cristo. E esses eram os piores, né? Eram os mais orgulhosos, que causavam problemas. Aí Paulo escreveu, mas o que está acontecendo aí com vocês? Que estão aí em várias facções. E Paulo estava indignado com uma coisa: ninguém tomava providência, né? Ninguém se preocupava com os problemas dentro da igreja. Estavam achando, nós falamos línguas, nós temos poder, nós somos a igreja eleita, nós somos a igreja da verdade, e não enxergavam os problemas. Eles estavam, na verdade, no status daqueles que se acham como foram no passado, mas que já estão afundando com a água no pescoço e não estão percebendo. Gente, hoje, nós, adventistas do sétimo dia, temos muitos problemas e estamos convivendo pacificamente com eles. E a igreja está dividida, né? Não venha me dizer que não. Está assim, e bastante, né? Então, não vou citar aqui nada, pus no escrito ali, mas aqui não vou citar nada, senão fica muito longo. Pois bem, e em Éfeso, Paulo disse antes, na sua parte, olha, cuidem, porque vão vir lobos ferozes, enganadores, vão vir profetas aqui falsos, vão vir falsos pastores, falsos mestres, que vão desencaminhar todo mundo, ou quase todo mundo. Se cuidem, né? Estude muito, Timóteo, você que está dirigindo aqui, tenha muito conhecimento para ensinar, porque tem alguns que não estudam, e esses que não estudam, logo aparece uma nova doutrina, alguma coisa, uma novidade que eles gostam, e já seguem, porque eles não sabem bem, não têm critérios na cabeça, né? Então eles lá também estavam com problemas, resolvendo discutir genealogias. Para que serve isso? Genealogia, tu pega na Bíblia, escreve, tem gente que já fez, então pode até achar na internet, pronto, tá ali. Bom, mas se esse nasceu em tal ano, aquele ano, tal, qual é que é uma... Não fica discutindo isso é bobagem, né? O que nós hoje, por exemplo, temos que saber é como defender a santificação do sábado na Bíblia. Como provar que nós somos mortais e não imortais, né? As últimas mensagens angélicas ao mundo, né? A segunda vinda de Cristo, enfim, por aí vai. Isso nós temos que entender bem, né? Mas, por exemplo, aqui, genealogia, isso nunca foi uma coisa importante, nunca foi um ponto de salvação. Pois bem, aqui, então nós estamos estudando essa semana um conjunto de causas que geram desunião. Nós temos que dar uma analisada em nossa igreja, porque ela continua sendo Laodiceia. Laodiceia quer dizer igreja morna, ineficaz, que não dá resultado, que não produz, que não anda, mal se mexe. Tem desunião, óbvio, né? Temos que ver as causas da desunião. Não adianta nós estudar a lição aqui, olha eles lá atrás, o que fizeram tudo errado lá, etc. E nós também estamos fazendo tudo errado, porque nós somos Laodiceia. E se somos Laodiceia é porque tem desunião. Porque se tivesse união, teríamos já sido abençoados, estaríamos em outro nível de ensino, de pregação, de poder. Bom, ficamos nisso. Santíssimo e poderoso Deus, cuida para que nós, quando vier a sacudidura, estejamos em pé e fiquemos dentro do redil da igreja. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém.